Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cubanita. Bom, tu falou que faz 10 anos que tu já tá no Brasil, né? 10 anos, graças a Deus. E, cara, como é que foi essa saída de lá? Foi dramática? Foi como? Foi igual a maioria das saídas das famílias em Cuba, né? Separação familiar. Começou em 2005 com meu pai engenheiro em telecomunicações e eletrônica. Ele ocupava um cargo alto na empresa estatal onde ele trabalhava, para você ter uma ideia. Ele tinha acesso à internet em 2005. Caralho! Era proibido, era crime, né? Cubano ter acesso. E meu pai tinha porque ele trabalhava com isso e era um dos chefes, né? Mas ao contrário do que todo mundo fala e acha, a gente não tinha uma vida de rico. Era uma vida menos miserável. Então, quando você ocupa um cargo como o que meu pai ocupava, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba. E quando você entra, aí esquece, você nunca mais consegue se desligar e sair do país. E meu pai não queria isso. Aí foi quando... Ele tem família brasileira, meu pai, a ascendência dele é libanesa. E há muito tempo atrás, eles migraram. Uma parte foi para Cuba, o avô dele foi para Cuba. Outra parte para o Brasil, Venezuela. E aí, essa família brasileira, a prima dele fez uma carta oficial convidando meu pai para passar umas férias aqui no Brasil, 3 meses, que era o máximo que um cubano podia ficar fora de Cuba. E aí, depois de muito trabalho, porque não foi fácil ele conseguir a autorização para sair, ele veio para cá de visita e deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu com 5 anos na época. Minha mãe estava quase dando à luz. Ele veio em julho, agosto e novembro. Minha mãe deu à luz a minha irmã do meio. E aí, eles ficaram 4 anos separados. Meu pai ficou aqui no Brasil. Ele pediu asilo político depois de estar 1 ano aqui no Brasil. E deixou minha mãe lá grávida. Aí, depois de quase 4 anos, ele consegue tirar minha mãe de Cuba. Como que vocês se mantiveram sem ele lá durante 4 anos? Minha mãe, meu tio, irmão dela, mandava coisas para ela vender no mercado negro. Roupa, essas coisas. Que o governo, ele finge que não vê essas coisas. Mas ele sabe o que acontece. E é bom para eles porque faz essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como que funciona esse mercado negro? Isso é interessante. Eu imaginei que existiria alguma coisa, né? Porque... Pessoas que têm família fora recebem roupas, sapatos. E é tranquilo deles receberem? Eles recebem pelo correio? Como que eles fazem isso? Sim, porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Eles sempre ganham de alguma forma. Entendi. Eles recebem para a pessoa passar esse pacote para dentro da ilha, entendeu? Entendi. Mas Ou pessoas que trabalham sei lá, onde tem carne, essas coisas, em indústria, roubam e vendem no mercado negro também, entendeu? Entendi. Só que aí você não sabe a procedência, nada. Por quê? A gente não sabia de onde saía o frango que minha avó, meu avô compravam para manter a gente em Cuba. Cara, isso é muito louco, porque assim, você tava me contando coisas que pra mim eram fábulas, sabe? Eu achava, eu sabia, quer dizer, já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você tá me falando, uma cubana que viveu lá e que tem família lá, isso é assustador até. Mas tipo, não poder sair de Cuba. Eu falo isso, que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, pra mim acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da realidade aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, é isso que os cubanos passam. Atualmente, o cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e, geralmente, quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora tá mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente... Entendi. Por exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil, depois de quase 4 anos, consegue tirar minha mãe de Cuba, eu e minha irmã ficamos com os nossos avós. Eu com 9 anos na época e minha irmã com 3. E aí minha mãe vem para o Brasil, vai direto para a Polícia Federal e pede asilo político. Porque como eles são casados, meu pai e minha mãe, ela tinha direito à lei de refugiada também, igual meu pai. E aí minha mãe fica no Brasil, engravida nesse período. Uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito. E realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro. Assim, R$5 no bolso, por exemplo. E minha mãe fica sabendo que tá grávida. Aí foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro para Cuba para nossas filhas lá conseguir, né, comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas. Mas aí acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída.
ter uma irmã brasileira. Aí, depois de quase 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com 5 anos e volta a me ver com 12. E a gente conhece a nossa irmã caçula brasileira, juinvilense, Santa Catarina, com quase 3 anos. Aí, resumidamente, essa é a história da minha família.